Um céu profundo, sem fim, envolve João. Ele sente o peso da revelação. A luz celestial brilha ao redor, e uma presença poderosa se manifesta. O silêncio é solene, carregado de expectativa. Então, uma voz forte e inquestionável ressoa. Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o de fora, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11:1-2. Uma cana dourada aparece nas mãos de João. Ele a segura, sentindo seu peso, sabendo que este não é um simples instrumento de medição, mas um símbolo de juízo e separação. A ordem não é apenas para medir a estrutura, mas para avaliar algo muito mais profundo: quem está dentro e quem está fora. O templo, o altar e os adoradores são medidos, mas o átrio externo, esse é excluído. Deus está marcando a diferença entre os que lhe pertencem e os que foram entregues ao mundo. João dá o primeiro passo e se aproxima do templo. Ele observa a grandiosidade da estrutura, mas seus olhos espirituais veem além do visível. Com a cana em mãos, ele começa a medir. Desde os tempos antigos, a medição tem um propósito divino. Quando Deus ordenou a construção do tabernáculo, tudo foi medido com precisão, pois cada detalhe apontava para algo maior. Quando Ezequiel recebeu a visão do templo restaurado, um homem de brilho semelhante ao bronze mide a cada canto, revelando um novo tempo para Israel. Agora, João repete esse ato, mas desta vez, a medição não significa apenas construção, significa separação. Os que estão dentro do templo não foram esquecidos. Eles foram medidos, contados, e selados para Deus. Suas orações sobem como incenso, seus corações pertencem ao Senhor. Mas, e os que estão fora? O átrio externo, esse não será medido. Ele foi entregue. Ele será profanado. O mundo terá poder sobre ele, mas apenas por um tempo determinado. 42 meses. O tempo da opressão. O tempo em que a cidade santa será pisoteada. O tempo em que aqueles que rejeitaram a verdade sofrerão as consequências de sua escolha. Isso não é apenas sobre um templo físico. Essa é a imagem de algo muito maior. Deus sempre separou os seus. No Egito, ele protegeu os israelitas enquanto a praga caía sobre os egípcios. No deserto, ele separou os fiéis dos rebeldes. Agora, mais uma vez, ele mede e marca aqueles que permanecerão sob sua proteção e aqueles que não serão contados entre os seus. João compreende que essa medição não é apenas para seu tempo. Ela ecoa ao longo da história. E o tempo está se esgotando. A cidade está mergulhada no caos. Entre as sombras, surgem duas figuras imponentes. Vestidas com panos de saco, suas presenças impõem temor. Seus olhos são penetrantes, carregados de autoridade divina. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3. A primeira testemunha ergue a mão e diz: Ó terra, ouve a voz do Senhor. Vossos pecados transbordaram, e a paciência divina chegou ao fim. A segunda testemunha diz: Arrependei-vos enquanto ainda há tempo. O dia da justiça está próximo, e nenhum poder humano poderá detê-lo. O desprezo da multidão é evidente. Zombarias, ameaças, ódio crescente. Mas ao comando das testemunhas, algo acontece: o céu se fecha, a chuva cessa, os rios se tornam sangue. Essas testemunhas não falam por si mesmas. Elas carregam o poder de Deus. Agora elas se levantam contra um mundo que rejeitou o Criador. Mas assim como antes, a rebelião do homem não tem limites. A cidade antiga está tomada pelo ódio. O governante se reúne com seus conselheiros. A fúria contra as testemunhas é evidente. Um ser monstruoso, emergindo das profundezas, avança contra as testemunhas. Seu ódio é avassalador. O confronto é feroz, mas, pela primeira vez, as testemunhas parecem vulneráveis. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra.
e os vencerá, e os matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse 11, 7, 8. Os corpos das testemunhas ficam expostos. O povo passa por elas sem respeito. Não há sepultura, não há luto. Pessoas celebram, abraçam-se, brindam com taças levantadas. E os que habitam na terra se alegrarão sobre elas, e se regozijarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11, 10. Elas caem. O silêncio domina a cidade. A voz de Deus, acreditam, foi silenciada. O que parecia impossível aconteceu. Mas será que a morte dessas testemunhas é realmente o fim? 3 dias e meio se passam. A cidade ainda comemora. Mas então, algo muda. Um vento poderoso varre as ruas. Os corpos inertes das testemunhas começam a se mover. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou nelas, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que as viram. Apocalipse 11, 11. O terror toma conta da multidão. Pessoas caem de joelhos, gritando. Então, uma voz celestial ecoa, poderosa e irresistível. Subi para cá. Diante dos olhos atônitos do mundo, as testemunhas são elevadas ao céu em uma nuvem gloriosa. No mesmo instante, um terremoto sacode a cidade. Milhares perecem. Os sobreviventes olham para cima, finalmente reconhecendo que Deus é real. Deus enviou essas duas testemunhas como um último ato de misericórdia. Elas não vieram apenas para condenar, mas para chamar ao arrependimento. O chamado de Deus ecoou na antiguidade, na voz dos profetas. Ecoou nos dias de João, na pregação dos apóstolos. Ecoa agora, nos corações dos que ainda têm ouvidos para ouvir. Ainda há tempo. Ainda há esperança. Mas até quando? A separação está acontecendo. O juízo virá. O amor de Deus sempre ofereceu um caminho, mas a escolha é individual. Quem ouvirá o chamado? Quem permanecerá fiel? Não importa a época. O convite para a verdade e para a vida eterna é agora. Quando tudo se cumprir, onde você estará? Entre os que foram medidos e contados para Deus? Ou entre os que foram deixados de fora? A verdade está diante de você. A resposta, só você pode dar.